galerinha, aqui é Ricardo Salviano, professor de Bioquímica do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, no campus de Barbacena. E nessa videoaula de hoje vamos finalizar a terceira etapa do processo de respiração celular. Okay? Vamos falar então da cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Nesse estágio, a gente tem a culminação do metabolismo produtor de energia em organismos aeróbicos. Todos os passos oxidativos, então, na degradação de carboidratos, gorduras, aminoácidos, eles vão convergir para esse estágio final de respiração, ok? Onde a energia da oxidação desses nutrientes vão governar a síntese de ATP. Pois bem, vamos relembrar então o que é respiração, certo? Esse processo ele acontece em 3 etapas. Em nível celular, se trata então de processos bioquímicos que visam a obtenção de energia a partir de moléculas energéticas, sejam elas açúcares, carboidratos, de maneira geral, ácidos graxos provenientes das gorduras e aminoácidos provenientes das proteínas, ok? Então, didaticamente, a respiração ela é estudada em 2 tipos básicos, a aeróbica e a anaeróbica. E vamos lembrar que respiração anaeróbica é diferente de fermentação. Na respiração anaeróbica, o aceptor final de elétrons é uma molécula diferente do oxigênio molecular, que é o atuante então como aceptor final de elétrons no processo de respiração aeróbica, ok? Então, nesses processos de respiração, a gente tem a oxidação desses componentes energéticos. Com essa oxidação, a gente tem perda de elétrons. Alguém vai receber esses elétrons, certo? São as coenzimas FAD e NAD+, formando NADH e FADH2. Essas coenzimas reduzidas, elas vão ser reoxidadas para que essas rotas metabólicas possam continuar acontecendo, e a sua reoxidação vai transferir elétrons para uma cadeia de transporte de elétrons, onde vai direcionar esses componentes, então, esses elétrons para moléculas de oxigênio, formando água, e isso no processo de respiração aeróbica. Se fosse uma respiração anaeróbica, o composto, o aceptor final aqui, seria um componente diferente do oxigênio. Okay? No final, nessa cadeia transportadora de elétrons aqui, gera-se uma grande quantidade de energia, e a gente vai entender com essas videoaulas como essa energia é utilizada para a síntese de ATP. Ok? Pois bem, para que a fosforilação oxidativa ela possa acontecer, é necessário então que os elétrons entrem na cadeia transportadora de elétrons a partir de NADH e FADH2. Ok? Essa cadeia transportadora de elétrons, também chamada de cadeia respiratória, ela é composta então por complexos proteicos, nos quais ocorrem a transferência eletrônica por meio de reações de óxido-redução. Okay? Então, nesse esquema aqui, a gente tem aqui a retirada dos elétrons de NADH e FADH2, regenerando NAD+, e FAD, que retornam para serem utilizados nas vias glicolíticas, de degradação de lipídios, de aminoácidos, do ciclo do ácido cítrico, certo? Então, sem esses componentes aqui reoxidados, esses ciclos essas rotas que eu acabei de citar para vocês, elas não são possíveis de acontecer, ok? Então, aqui, doei os elétrons para componentes que fazem parte de uma cadeia, certo? Essa cadeia aqui, então, formada aí por complexos proteicos, elas vão direcionar esses elétrons, então, para moléculas de oxigênio, formando água, ok? E esse fluxo de elétrons aqui, ele é utilizado então para a síntese de ATP. Ele vai gerar uma quantidade muito grande para conduzir então a geração quimiosmótica de ATP, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, ok? Pois bem, a cadeia respiratória ela consiste então em uma série de carreadores que agem sequencialmente, sendo a maioria deles proteínas integrais de membrana, e acontecem onde? Na mitocôndria. Nas células eucarióticas, esses transportadores de elétrons então estão contidos na membrana interna das mitocôndrias. Já nas células procarióticas, tais carreadores eles encontram-se inseridos na membrana plasmática daquele procarioto. De maneira geral,
a síntese de ATP, então, ela consiste na fosforilação do ADP, olha aqui nesse esqueminha aqui, olha, em ATP, e a energia ela é proveniente, então, pela entrada de elétrons do NAD+, do NADH, na cadeia transportadora. Essa cadeia transportadora de elétrons, então, ela vai transferir esse elétron para oxigênio, formando água, oxigênio que a gente adquire na respiração, ok? E com essa transferência de elétrons aqui, ocorre o bombeamento de prótons para o espaço intermembranar da mitocôndria. A gente vai ter uma alta concentração de prótons, olha, de H+, formado nesse espaço intermembranoso aqui. E essa alta concentração de prótons formados aqui, então, é que vai gerar energia, que vai impulsionar a geração de energia, então, para a síntese de ATP. Seria o retorno aqui a favor do gradiente desse próton por uma enzima, que a gente vai discutir nela daqui a pouquinho, que vai promover, então, a catálise da transformação de ADP em ATP. Ok? Beleza. Então, a gente vai discutir um pouquinho de cada um desses detalhes. Tá bom? Então aqui mais uma vez reforçando como é que a gente gera energia. A energia ela é gerada então pela transferência de elétrons para a molécula de oxigênio pelos transportadores. O transportador ele vai pegar prótons, vai pegar H+ de dentro da mitocôndria e vai jogar para o espaço intermembranar. Vai gerar, olha aqui, que olha, uma grande concentração de prótons no espaço intermembranoso das mitocôndrias, ok? Essa alta concentração de prótons aqui, então, é que vai gerar energia através de um gradiente de prótons por uma bomba de ATP, certo? Então, essa ATP sintase aqui, que é o nome para essa enzima de membrana aqui, ela vai aproveitar esse gradiente de prótons que foi formado pela transferência de H+, pela cadeia transportadora de elétrons, e a partir desse gradiente formado aqui, a gente consegue produzir ATP. Ok? Então essa fosforilação que ela só acontece na presença de oxigênio. Por quê? Porque no final aqui, para que esse elétron ele passe pela cadeia transportadora, ele tem que ter um aceptor final. O aceptor final é o oxigênio. Ok? Beleza. Vamos tentar entender então como é que esses transportadores de elétrons atuam. Ok? Os carreadores eles são ligados então na membrana das mitocôndrias e a gente tem aqui alguns compostos específicos que vão promover então esse transporte de elétrons. Ok? O primeiro componente que a gente vai ver aqui, e eu peço bastante atenção para vocês aqui nesse momento, é a ubiquinona ou ubiquitina, conhecido também como Q ou coenzima Q, certo? Essa molécula ela é um componente extremamente apolar. Olha aqui, ela tem um componente aqui que olha uma cadeia derivada de isopreno, repetido aqui 10 vezes. Esse componente aqui ele é extremamente hidrofóbico, ok? De modo que a coenzima Q ou ubiquinona é um componente presente no interior das membranas da dupla camada lipídica no interior das membranas das mitocôndrias, ok? Como é que esse componente ele funciona como um carreador de elétrons? Ele pode existir tanto no seu estado oxidado como reduzido. Olha aqui comigo, imagina que esse componente aqui totalmente oxidado, eu tenho aqui duas carbonilas no anel da coenzima Q, da ubiquinona, ok? Ao receber um elétron, ele vai estar aqui numa forma radical, conhecida como semiquinona, ok? E vai formar aqui uma hidroxila. Ele pode receber outro elétron e mais um próton, formando o ubiquinol, que é a forma totalmente reduzida desse componente, ok? Então o que a gente tem que ter em mente aqui? Eu posso ter a ubiquinona totalmente oxidada e eu posso ter ela totalmente reduzida. Quando ela é oxidada, eu tenho aqui no anelzinho aqui, que olha, carbonilas. Quando ela está reduzida, eu tenho hidroxilas, ok? Então aqui, para transformar essas carbonilas em hidroxilas, eu vou precisar de elétrons e de prótons. Ficou claro? Beleza, então esse componente aqui ele pode funcionar como um transportador de elétron. Ele pode receber o elétron do NAD, do FAD, e pode deslocar para outro componente proteico daquela cadeia transportadora de elétrons.
ok? Então são reações que são reversíveis, ela pode caminhar tanto entre o estado oxidado quanto o reduzido. Além da ubiquinona, a gente tem outros transportadores de elétrons que são derivados dos grupos prostéticos do citocromo. Eles apresentam aqui como grupo prostético um grupamento M na sua constituição, derivado aqui de um anel de protoporfirina, ok? E todos eles aqui, eles vão ter aqui em comum um centro reativo aqui que, olha, com uma molécula de ferro, ok? Então o ferro metálico aqui, ele vai ser um cofator, ele vai estar complexado ao grupamento M aqui de citocromos, ok? E o ferro a gente sabe que é um metal que pode estar tanto na sua forma oxidada quanto na sua forma reduzida. É fácil a gente transportar elétrons entre moléculas de ferro. Ele pode estar aqui existindo na forma de ferro 2 ou ferro 3, certo? Então o ferro ele pode receber o elétron de uma determinada molécula e ele pode doar esse elétron para uma outra molécula, ok? Então aqui o ferro ele vai funcionar como também um transportador, da mesma maneira que a ubiquinona que a gente viu anteriormente. No entanto, aqui a gente tem um metal que vai fazer esse processo. E esse metal, o ferro, ele vai ser oxidado ou reduzido. Diferente da coenzima Q, da ubiquinona, aqui a gente não recebe prótons. Okay? A gente não tem H+ envolvidos nesse processo aqui. O ferro ele pode estar oxidado ou reduzido. Certo? Ferro 2+ ou 3+. Além do ferro proveniente ali dos grupamentos M nos citocromos, a gente tem também na cadeia transportadora de elétrons centros de ferro e enxofre. O que seria esses centros de ferro e enxofre? Imagine comigo uma proteína. Nessa proteína da cadeia transportadora de elétrons, eu tenho alguns centros que vai ter uma alta concentração de aminoácidos de cisteína. Eu vou ter enxofre na sua constituição. E esse enxofre ele vai promover então a complexação também com moléculas de ferro. E a gente já sabe como é que o ferro atua. O ferro ele pode estar novamente no seu estado oxidado ou reduzido. Ele pode receber elétron, formando ferro 2+, ou ele pode perder elétrons, formando ferro 3+. Ok? Então aqui nesses centros de ferro e enxofre eu tenho moléculas de ferro que vão receber e doar esses elétrons, ok? Então posso ter complexos mais simples, com uma molécula de ferro, 2, 4, formando aqui, olha, complexos entre o ferro e o enxofre. Então esses centros aqui na proteína são chamados de centros de ferro e enxofre. E assim como os grupamentos M, eles também não recebem prótons nas suas reações de transferências de elétrons. Ficou claro? Pois bem, os complexos multienzimáticos inseridos dentro da membrana, então, eles podem ser separados. O que são esses complexos enzimáticos? São proteínas que vão fazer as transferências de elétrons, ok? A gente tem 4 tipos de transportadores. Eu tenho aqui que, olha, o complexo 1, 2, 3 e 4. O complexo 1, ele vai promover a transferência de elétrons a partir de NADH para coenzima Q, para ubiquinona, ok? Já o complexo 2, ele vai fazer a transferência do FADH2 para coenzima Q, ok? Lembrando que o complexo 2 aqui, que olha, é a enzima que faz parte do ciclo do ácido cítrico, olha, que transforma succinato em fumarato, ok? A succinato desidrogenase. Então, nessa reação aqui, olha, o complexo 2, ela é a mesma enzima do ciclo do ácido cítrico. Então, tanto o complexo 1 quanto o complexo 2, eles vão transferir elétrons para ubiquinona a partir de NADH, no caso do complexo 1, e de succinato no complexo 2. Beleza? No complexo 3, ele vai carregar elétrons a partir da ubiquinona para uma molécula de citocromo. Ok? O citocromo ele tem lá no seu núcleo moléculas de grupamento M, com o ferro no centro. Ficou claro? Então aqui o complexo 3 vai promover essa transferência para o citocromo C. A partir do citocromo C, o complexo 3 ele vai transferir os seus elétrons então para o complexo 4. O citocromo C é uma molécula proteica
que ela é solúvel, ela caminha pelo espaço intermembranoso, ok? E a partir de então ele vai levar o seu elétron para o complexo 4. O complexo 4 ele vai finalizar o processo transferindo elétrons do citocromo C para a molécula de oxigênio, formando água, ok? Todos esses processos aqui, que olha, o 1, o 3 e o 4, tem bombeamento de prótons para o espaço intermembranar. E esse bombeamento de prótons aqui, então, que vai gerar um gradiente aqui elétrico e próton, que vai governar a síntese, então, de ATP a partir do ADP. A gente vai ver com detalhe cada uma dessas etapas, ok? Mas a gente vai deixar isso para o próximo vídeo. E a gente vai finalizar aqui agora para a gente não sobrecarregar nossos estudos, ok? Então, aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.